primeiro fator, é, alguém, né? Alguém, neste caso, desejando aquilo que é teu, no caso, o seu cônjuge, o seu marido, né? Falando endereçado às mulheres, mas poderia ser trocado também, endereçado aos homens. Essa pessoa, ela endereçou um mal para destruir o que vocês construíram, o que vocês, por anos, vocês construíram. Agora, como que eu faço para quebrar esse mal? Como é que eu reconheço que existe um mal agindo na minha relação? A primeira coisa que eu quero colocar, veja comigo, acompanha comigo o raciocínio. Se isso daqui está acontecendo dentro do teu relacionamento, então é porque existe um indício de que isso está realmente trazendo consequências na tua relação, no teu casamento. Propriamente dito, um encantamento espiritual maligno, né? Procedente desse mal que impera em muitas relações. Primeiro, o que começa a acontecer, você tem anos casada ou casado, de repente você começa a perceber que começa a ter muitas discussões e brigas constantes, brigas por coisas pequenas, coisas que são diminutas, não coisas muitas vezes graves, não são coisas muitas vezes que realmente impacta, que traga um motivo tão severo para ter discussões. Né? Você começa a prestar atenção que com coisas pequenas vocês começam a desentender. E isso vai gerando algo que vem já na sequência. Ressentimento e fúria descontrolada. Você nem sabe por que você tem ódio daquela pessoa. Você começa a ter uma raiva daquela pessoa incontrolável. Tá? Isto é um dos indícios de que há um encantamento maligno que foi lançado contra o teu relacionamento. O terceiro ponto é a insônia. Você perde sono, você não consegue dormir à noite, você tem que começar a dormir à base de remédio somente. Então, isso também é um dos fatores que testificam, né, a existência de um mal. Tá? É uma somatória de fatores, presta atenção. Não é porque a pessoa tem uma insônia, por um problema qualquer, um dia não dormiu bem, que ela está sob influência. Eu estou falando uma somatória de situações que testificam isso. O quarto ponto, problemas sem explicações. O que seriam esses problemas sem explicações? Você, de repente, começa a ter uma série de problemas que vão tirando toda a paz que havia na relação. Problemas que vão surgindo, né? Ou problemas dentro do trabalho, problemas dentro da sua casa mesmo, com o seu cônjuge, ou relacionados à convivência com seus familiares, problemas que vão um atrás do outro, vão vindo de uma forma descontrolada. Você começa a ver que problemas, a tua vida se tornou um problema, tudo se tornou um problema, sem explicação. Sensação de dores no corpo, como algo estivesse carregando algo. Sensação de dores como se você estivesse carregando algo. Sabe aquela sensação de peso que você começa, você não sei porquê, meu corpo está sempre doendo demais, está pesado demais, eu não consigo desenvolver as coisas como eu fazia antes, é muito cansaço, muita fadiga, você se sente pesado. Então isso também é um dos fatores da somatória que testificam sobre um encantamento. Você está sob um encantamento, né? A sensação que está sendo observado. Você já teve aquela sensação de que algo, né, ou alguém está perto de você, na tua casa? De repente, também vou acrescentar um pouco aí. Você começa a ver alguns vultos, né, ou a pessoa também que convive com você começa a ver vultos passando, sombras, enfim. Isso também são indícios de que há um encantamento. Outra coisa também que leva a isto é o desejo descontrolado sexual ou perda total de vontade. De repente a pessoa de um momento para o outro, ela só pensa em sexo 24 horas por dia. Um descontrole. E de outro modo ela foge e não sente mais nenhuma atração por você. Não tem mais desejo por sexo. Então é um dos fatores também da somatória. O outro ponto também passar a ser muito vaidoso ou vaidosa, extremamente, né? Uma coisa interessante é gostar muito de tons escuros, a roupa preta, vermelho, muito batom ou trajes que chamam muito a atenção, sensualizam. Então estas também são um dos fatores, são um dos indícios que mostra que uma pessoa está sob o encantamento.
né? O último que eu vou colocar aqui, listando de outros que existem, mas que eu destaquei hoje, consumir muita bebida alcoólica e a fumar muito. A pessoa que está sob um encantamento maligno por um encosto, ele passa, então a pessoa de repente ela bebia apenas socialmente ou não bebia e começa a beber demais, sem parar copiosamente, sem conseguir ter controle. Ou a pessoa que não fumava ou passa a querer fumar, sentir o desejo enorme por fumar. Então são indícios também que está sob um encantamento, sob uma influência maligna que está agindo na pessoa ou na relação. São alguns dos pontos, né? Não quero dizer que um ou outro isolado vai levar a isso, mas uma somatória desses pontos mostram que existe algo acontecendo na sua relação. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus agora que Ele venha estar nos capacitando nesta hora. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu peço por essa pessoa que possa, talvez, estar sob o encantamento. Eu declaro, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que isto que está sendo feito, um apelo, uma situação que está sendo colocada às claras, possa trazer algo que venha realmente edificar esta vida. Eu peço a cobertura do Senhor sobre este homem, sobre esta mulher, e que Teu Espírito Santo venha nos dar força para conseguirmos romper todos esses laços existentes dentro da relação. Eu peço, Senhor, a Tua força, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Um versículo que eu quero colocar aqui é este. Em Salmo 144:1 diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Presta atenção. Deus te trouxe aqui para que você seja treinado. Treinado para quê, pastor? Para a guerra. E o que eu preciso dentro dessa guerra saber? Você precisa ser ensinado a utilizar as armas do Espírito de Deus para combater esse mal. Portanto, eu quero, desta forma, levar você, então, através dos vídeos deste e outros que eu vou fazer, isto aqui vai ser uma espécie de série, vamos dizer assim, para romper os laços existentes de um mal que possa estar agindo dentro da tua família, dentro da sua casa, dentro da sua relação. Amém? Pelos tempos que a gente tem tido com batalha espiritual e libertação, eu quero poder assim te ajudar de alguma forma. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco então esse processo, como que acontece o encantamento e o que se passa, né, na prática dentro do relacionamento, dentro da família. Primeiro, o homem passa a se encantar tanto pela pessoa que não mede consequências. Veja bem, de repente a pessoa, o homem, o marido, ele estava bem com você, de repente você começa a perceber esses indícios, esses sinais que nós mostramos agora, pouco. E de repente você começa a perceber que ele está se encantando ou está se aproximando de uma pessoa que usualmente ele não teria esse apego todo. Ele passa a se tornar uma pessoa descontrolada, ele não consegue mais ter o domínio do seu próprio raciocínio, ele fica incontrolável para tomar as suas próprias decisões. Por incrível que pareça, é mais ou menos isso que acontece. Segundo, passa a sentir repulsa total pela esposa, não suporta mais estar perto, ou seja, ele começa a ter um sentimento tão tenso, tão agravante, um agravante tão grande de sentimentos negativos que ele não consegue mais coabitar com a mulher, com a esposa que ele antes tinha um bom relacionamento. Em terceira e última consequência, este homem ele vai sair de casa sem medir consequências e exatamente por não conseguir mais ter convivência com a esposa. Ou seja, ele vai sair de uma vez por todas, ele não vai mais ter nenhuma vontade de estar com uma pessoa que ele passou anos a estar com ela dentro da relação. Bom, esse é um processo bem simplório, bem simples, né? A pessoa ela começa então a entrar nesses fatores através dos sentimentos. Sempre eu digo que a batalha espiritual passa por sentimentos. Estes sentimentos são atrelados dentro da relação para que, por exemplo, vamos citar assim, coisas tão pequenas, coisas do dia a dia começam a irritar de uma forma que há um descontrole absurdo dentro da relação.
E você começa a prestar atenção que isso começa a sair do controle. Né? De repente ele já começa a já querer sair de casa mais cedo, não voltar, ou às vezes posa fora, e isso vai sendo gradativamente cada vez mais, até que chega no último estágio, que é sair de casa e tomar então essa direção. Aí você até, quando você vai conhecer a pessoa que ele está se relacionando, você fala, mas o que, que esse homem está vendo nela? Né? O cara tinha um lar estável, de repente se envolve com uma pessoa por aí, uma pessoa que começa a tirar, usar a vida dele, tirar as coisas que ele tinha, de repente ele começa também a investir, dar dinheiro demais para essa pessoa, e ele começa a se destruir, começa a se lançar nas bebidas, nas drogas, e começa a totalmente ficar descontrolado, ele não tem mais controle, tá? Então, uma pessoa que chega nesse último estágio, ele não tem mais controle emocional para conseguir contornar ou retroceder ao estágio anterior, por exemplo, daquela repulsa, ou chegar naquele estágio, do primeiro estágio, que ele já estava perdendo o gosto, né, pela pessoa que ele tanto amava. Bem, agora, como é que eu faço para começar a conquistar um relacionamento que está destruído? O primeiro passo para você conseguir vencer uma batalha que está travada dentro da relação, o primeiro passo, você não adianta, por exemplo, as pessoas chegam até mim e falam, pastor, ore por mim e ore pelo meu marido. Ótimo, eu oro. Mas aí eu sempre pergunto, como que você está? A sua vida com Deus? Aí ela fala, faz tempo que eu não vou para a igreja, eu estou afastada, eu comecei agora, pensar mais nos valores espirituais. Então eu quero te dizer uma coisa muito séria. Se você quer lutar por alguém, né, pelo teu cônjuge, pelo teu marido, pela tua esposa, primeiramente, você precisa estar ligado totalmente dentro do reino de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que entregar a minha vida a esse reino. Eu tenho que estar ligado em Cristo. Eu tenho que fazer de Jesus, Cristo, o meu primeiro e o meu último. Então, quando eu começo a ter esse Jesus dentro de mim, eu abro as portas para que o Espírito Santo entre em minha vida, então você começa a se tornar forte. A palavra do Senhor fala, diga ao fraco, eu sou forte. Quando eu começo, então, a trazer essa força de Deus, como está escrito em Efésios 6,12, a nossa luta ela não é contra a carne, mas contra poderes celestiais, poderes espirituais que estão nas regiões celestiais. Então não é carne. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa. O problema é espiritual, né? Então como que eu vou ter que fazer? Primeiro eu tenho que me revestir, eu tenho que estar abrigado, coberto pelo poder de Deus. Eu tenho que estar trazendo este poder de Deus para dentro da minha vida. Eu preciso estar ligado a este poder. Eu preciso ter o poder de Deus. Primeiramente porque eu vou lidar com coisas que são espirituais. E para lidar com questões espirituais, eu preciso estar ligado naquilo que é espiritual. Eu preciso estar ligado, primeiramente. Então não há como você obter respostas, resultados, se você não estiver. Entendeu? Da hora pelo meu marido, tudo bem. Nós vamos orar por você e por ele. Mas você tem que também querer estar. Fala, Senhor, eu vou entregar minha vida. Perdoe meus pecados. Perdoe os meus erros. Eu me afastei. Eu não dei valor às coisas do reino de Deus. Eu não me entreguei ao Senhor como deveria. Você se entrega. Você começa a fazer parte de um ministério de batalha espiritual. Alguém vai te acompanhar. Um pastor vai te acompanhar. E você começa então a ter a força de Deus para recuperar o que lhe foi tomado. Tá? Quando o Senhor lhe dá uma força, essa força não é tua, é a força de Deus para que você haja, certo? E o que vai acontecer com isso? Está escrito em Números 23, contra Jacó, ou Israel, ou o povo de Deus, você troca isso aí por povo de Deus, não vale encantamento. Então vamos lá, em suma, se o mal ele chegou, ele atingiu sua vida, a vida do seu cônjuge, destruiu você, destruiu ele, está acabando com tudo, primeira coisa, você precisa buscar a força em Deus. Você precisa se revestir. Né? É claro que você não vai mudar ninguém. Ninguém vai mudar. De repente você é uma mulher de Deus e o cara não quer.
entendeu? Ele não quer ter encontro com esse Deus, ele resiste, né? Neste aspecto de resistência, o que você vai ter que pedir a Deus é direção, né? Porque não quer dizer também que todo caso vai ter uma solução pronta, né? Porque cada caso é um caso. Não é porque você está em Deus também, revestida, que você vai fazer uma oração, repreender e vai restabelecer seu casamento. Deus, ele vai usar a tua vida e vai usar pessoas para falar com ele. Mas também temos que entender que tudo isso é muito mais complexo do que nós imaginamos, né? A batalha espiritual passa por um processo. Tá? Uns levam algum tempo menor, outros mais um tempo maior, mas é um processo. Então não tem como você dar uma receita de bolo e falar, olha, se você fizer assim, 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 você vai ter a sua vida, a tua família de volta. Não, é um processo. E nesse processo nós vamos ter que identificar os pontos, identificar todos os pontos. Temos que fazer um acompanhamento, um mapeamento, que eu falo espiritual, para compreender o que tem acontecido na tua casa, na sua família, como isso tem acontecido, aonde ele começou, qual o ponto que foi o start inicial para isso, e daí você começar então a ser acompanhada, ser acompanhado, para que você consiga ter então o êxito e a vitória no final dessa guerra. Bem, então nós temos que buscar então, acima de tudo, revestimento, certo? Quando então eu tenho esse revestimento de Deus, eu começo a ter a força de Deus, tá? Está escrito em 2 Samuel 22:2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, quando eu faço do Senhor a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, você que está passando por uma situação dessa, você vai começar então a ter a força de Deus, né? Talvez seja você uma mulher que está aí buscando pelo teu casamento e você sente que existe um mal agindo. Então, o primeiro passo é fazer desse Deus a sua força, é clamar pelo seu poder, pela sua unção, para que eu então consiga me desvencilhar desse mal, fazer dele a sua rocha, fazer dele a sua fortaleza, fazer dele o seu libertador. Consequentemente, você vai começar a ver então sinais de libertação na sua vida. Eu tenho vários casos aqui, até no livro Rompendo Laços de Alma, que você deve já ter lido. Se não leu ainda, leia, porque ele fala muito sobre tudo isso, que eu estou fazendo um resumo. Ali tem casos de pessoas que tinham o casamento destruído, que não havia mais esperança, mas fazendo aqueles passos, as orações de renúncia, aqueles passos que foram dados no livro, o livro está inclusive aqui. Através desse livro, as pessoas elas têm tido resultado positivo dentro da libertação. Então, eu até peço, se você ainda não adquiriu, adquira. Lá na Livrarias Curitiba ele tem esse livro para que você possa estar aprendendo, tá? E eu quero então dizer, finalizando esta live, esse momento que eu fiz hoje com você, Deus, ele quer libertar a tua vida. O Senhor, ele quer quebrar o jugo, quer desfazer esses laços, ele quer trazer sobre a tua vida a libertação, ele quer ser a tua força, ele quer ser o poder, ele quer ser a libertação que você precisa para restaurar a tua vida, teu casamento, a tua casa. E eu me disponho, né, o pastor Paulo, a te ajudar nesse processo, tá bem? Nós vamos fazer uma oração agora, final, e eu vou repreender os laços que estão agindo contra a sua vida, para você ter o impulso inicial para essa batalha, tá? Eu peço que você que acompanha o canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu tenho as lives que eu faço aos domingos e às quartas dentro da Batalha Espiritual. E eu faço as lives também esporádicas, em horários esporádicos, quando o Senhor me toca, eu entro ao vivo. Então você se inscreva, clique ali no sininho para você receber notificação. Porque a batalha espiritual, como a gente está distante, é a maneira que Deus nos dá para a gente conseguir então romper esses laços que têm agido contra a sua casa. Tá bem? Bem, é isso que eu queria dizer. Vamos fazer uma oração final. E antes dessa oração final, eu só queria colocar isso aqui para você. Você que tem apelo por esse canal, que você que quer que eu mantenha esse canal e faça esse canal crescer, seja membro desse canal, tá? Nós temos ali, seja membro, embaixo dos vídeos, que diz assim, o apoio missionário 1, 2 e o 3. E ali estão os valores. Então me ajude a manter esse canal, para que a gente possa ainda mais vidas estar resgatando
e trazendo para o reino de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu finalizo fazendo a oração agora e pedindo a força do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos e coloque as suas mãos assim no peito. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu venho orar por esta vida. Eu te peço, Espírito Santo, que sejam quebradas as cadeias, as correntes, que o Senhor trouxe este homem, esta mulher aqui, para compreender e aprender um pouco mais dentro da batalha, das experiências que o Senhor tem dado à minha pessoa. Eu te peço, Senhor, que este poder seja sendo ministrado sobre este homem, esta mulher agora, aonde estiver. Talvez ela esteja passando por esses laços, que foram laços de encantamento, que estão destruindo, Senhor, esta vida. Talvez já tenha feito o marido sair de casa. Talvez tenha feito a esposa sair de casa. Mas o Senhor tem o poder do alcance. O Senhor trouxe este homem, esta mulher, para aprender e também para ter a força do Senhor. Eu repreendo, Senhor, desde já. Eu peço que este poder esteja quebrando os laços. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça, à planta dos pés, que o teu poder esteja agindo agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Esteja comigo, me ajudando nesse projeto de levarmos libertação, levar palavra, levar a unção do Senhor a tantas vidas que estão precisando nesta última hora da igreja na terra. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom.